Então, para quem tiver com o Evangelho, capítulo 3, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, destino da terra e causas das misérias humanas. Destino da terra e causas das misérias humanas. Vamos aguardar somente alguns instantes para que as pessoas possam abrir o seu Evangelho. Lembrando sempre, queridos, que nem sempre eu faço a leitura completa do texto, mas eu retiro algumas questões e nós fazemos alguns breves comentários. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa passagem está exatamente bem no início do que é chamado em teologia de o discurso do adeus. Evangelho segundo João, capítulo 13 a 17, em teologia é conhecido como o discurso do adeus. É a última noite de vida de Jesus com seus apóstolos, quando eles estão comemorando a Páscoa judaica, chamada de Quinta-feira Santa, ou Última Ceia, ou Santa Ceia. E Jesus ele vai iniciar bem no capítulo 14, versículos 1 e 2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a título, então, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 6, Kardec nos diz: admira-se, lembrando, queridos, que a minha tradução é de Herculano Pires. A sua tradução, dependendo de algum outro autor, o texto não será exatamente o mesmo, porque eles pegam francês e as diversas editoras tentam dar uma tradução diferente para poder vender o seu livro, ok? Sempre que as pessoas me perguntam, e é com muito respeito que dizemos isso, as melhores traduções para mim, são as traduções de Herculano Pires e de Guilhom Ribeiro. Então, para mim, particularmente, Herculano Pires e Guilhom Ribeiro. Vamos lá, então. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Nós vamos nos lembrar aqui em relação a isso, que a espiritualidade, tanto Emmanuel em 1952 quanto André Luiz em 1964, eles vão dizer que entre encarnados e desencarnados no planeta Terra existe uma população variável entre 23 e 24 bilhões de seres. Então, esses foram os dados de 1952 e 1964. 1952 por Emmanuel, no livro Roteiro, e no livro de 1964 pelo Anuário Espírita, através de André Luiz. Mas não temos estatísticas recentes, não que eu saiba, dos espíritos, que seja algum espírito que possamos ter a informação que seja fidedigna. Então podemos imaginar que, caso sejamos uma média de 7 a 8 bilhões de habitantes, é só fazer os cálculos: 24 menos 8, vamos ter uma população de desencarnados de aproximadamente 16 bilhões de pessoas, totalizando então os famosos 23 a 24 bilhões de seres. Mais à frente, no item 7, Kardec diz: pois bem, já mais ou menos no meiozinho do primeiro parágrafo, para quem estiver com o Evangelho. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que, em uma cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes, quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então aqui nós vamos ver que Kardec ele faz uma tentativa
lá em 1863, 64, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, de tentar explicar por que naquele tempo, há mais de um século e meio atrás, a vida era tão difícil. Curiosamente, passados um século e meio, a vida continua nada fácil para a maioria dos seres humanos encarnados. O que ocorre, queridos? É exatamente isto que Kardec vai nos dizer. No Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 31, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 12, se eu não me engano, vamos até confirmar aqui. Lucas eu tenho certeza, mas de Mateus agora eu fiquei na dúvida. Exato, exato. Minha memória então não está tão ruim assim. Em que Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Jesus ele vai fazer essa colocação. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a espiritualidade vai nos dizer que o nosso planeta Terra, o mundo de provas e expiações, é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta penitenciária. Ou seja, um planeta escola, um planeta de aprendizado. Um planeta hospital, ou seja, um planeta para doentes. Um planeta penitenciário, ou seja, um planeta para aqueles ainda renitentes no mal. Lembrando que nesta transição planetária, que agora nos encontramos e que terá sua finalização lá pelo ano de 2057, 2067, dependendo do espírito que diz, mas por volta de 2060, a transição planetária termina e inicia-se então o mundo de regeneração. E então deixará de ser ao menos um planeta prisão, porque os espíritos renitentes no mal, eles serão convidados a irem ocupar um outro orbe, um outro planeta, visto que, devido à própria sintonia vibratória, seu próprio padrão vibratório, eles não mais terão condições de reencarnar no nosso planeta. No entanto, almas mais ou menos adoecidas, necessitando de aprendizado, obviamente continuarão a reencarnar aqui em nosso planeta. Lembrando que a questão da transição planetária está finalizando, ela está presente em diversos locais. No livro Plantão de Resposta, volume 2, de Chico, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 18, vai ser dito de um período de 200 anos após a criação do Espiritismo, que foi em 1857. Vamos ver através de Bezerra de Menezes falando exatamente esta data. Então, em diversas... questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar aproximadamente sobre 3 gerações até que a humanidade haja uma transformação. Então vamos ver diversas informações por diversos espíritos. A questão 798, inclusive, é considerada uma questão profética, em que Kardec ele faz entre aspas, uma profecia de como, até quando que o mundo passaria finalmente por toda essa revolução moral que é necessária. Mas por ora, ainda nesta transição planetária, ou seja, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração na transição. Ainda estamos na transição, portanto, o mal ainda se faz presente no planeta Terra, o mal ainda tem muita força. Lembrando que a partir do mundo de regeneração, não é que o mundo ele vai virar a Disney, como eu costumo dizer. Não, é um equívoco e uma interpretação bastante equivocada de muitos espíritas, inclusive acreditando que assim que chegar o mundo de regeneração, tudo vai virar o mundo da Alice no País das Maravilhas. Não, não é isso, queridos. Nós precisamos nos lembrar que há 6.000 anos atrás, na época há 6.000 anos atrás, na época de Adão e Eva, ok? A questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos fala que Adão realmente existiu mais ou menos na mesma época em que a nossa Bíblia relata, aproximadamente 5.800 anos atrás. Então houve esse homem Adão. Não quer dizer que ele tenha sido o primeiro homem da humanidade, ok? São questões diferentes. Mas esse homem, ele existiu, certo? Lembrando que o Antigo Testamento é um livro repleto de questões mitológicas, mas igualmente trazem alguns fatos verídicos. E os próprios espíritos nos dizem. Então, lembrando que há 6.000 anos atrás, nós já éramos o mundo de provas e expiações. Então, pense, toda Babilônia, Mesopotâmia, Sumérios, Moisés, Egito,
Tudo isso já era o mundo de provas e expiações. Porque antes da roda existir, nós já éramos o mundo de provas e expiações. Então é um equívoco acreditar que a partir de 2060, 2070, o mundo vai estar espetacularmente bom. Não, mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, será até o final deste século um admirável mundo novo. Como eu costumo dizer, na nossa próxima reencarnação, nós vamos olhar para esse início de século XXI e vai falar assim, e nós vamos falar de nós mesmos como nós hoje falamos a respeito do início do século XX, em que não existia luz elétrica, não existia carro, as pessoas andavam a cavalo, não existia sistema de esgoto. A expectativa média de vida das pessoas era entre 40 e 45 anos. Nós vamos falar a mesma coisa no início do século XXII a respeito de hoje. Só para nós termos uma ideia, sem dúvida alguma. Então, mas por enquanto, queridos, ainda é isso. Então, Kardec, ele deixa clara essa questão. Quando você olha somente para a sombra, se você está focando seu olhar somente na sombra, somente sombra você verá. Mas é importante não ter essa visão estreita. Então veja, o nosso planeta é um planeta escola, é um planeta prisão, penitenciário, melhor dizendo, é um planeta hospital, sim, mas isso não quer dizer que ele não seja repleto de espíritos extremamente propensos a fazer o bem, a buscar o bem. Queridos, o bem jamais, por favor acreditem, o bem jamais esteve tão presente como está hoje em dia na nossa humanidade. A despeito da pandemia, a despeito dos desafios, a despeito das dificuldades, tenho certeza absoluta, nós estamos vivenciando o alvorecer de uma nova era, como os próprios espíritos nos trazem, como Amélia Rodrigues nos traz, como Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Nós estamos vivendo o alvorecer, queridos, de uma nova era. Então, estejamos sempre atentos a isso. Se hoje as coisas estão difíceis, basta a gente olhar um pouquinho para o século passado e vamos nos perguntar se realmente está tão difícil assim. No século passado nós tivemos, há um século exatamente atrás, tivemos a gripe espanhola, e agora eu não lembro os dados, mas foram, vou até buscar aqui rapidamente, já que nós estamos aqui, e eu tenho outro celular. Gripe espanhola, vamos ver. A gripe espanhola, ela infectou 500 milhões de pessoas. A gripe espanhola infectou 1/4 da população mundial. Ou seja, seria a mesma coisa que hoje nós tivéssemos pelo Covid mais ou menos 1,5 bilhão de infectados. Número de mortos há um século atrás, queridos, 1918, queridos. Faz exatamente não, mas faz um século. Número de mortes, 50 milhões de mortes. 50 milhões de desencarnes há exatos um século atrás pela gripe espanhola. Antes disso, tivemos uma Primeira Guerra Mundial. Após isso, que foi, se eu não me engano, 10 milhões de mortes aproximadamente. Após isso, tivemos uma Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 55 milhões de mortes. Tivemos um Holocausto. Então, expectativa média de vida no início do século passado, 46 anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não no Brasil. No Brasil era bem abaixo disso. Nós precisamos ter olhos de ver. Nós precisamos ter uma visão mais otimista da vida. Nós precisamos estar mais atentos às luzes do Cristo que chegou até nós. E deixa eu novamente ligar aqui o meu cronômetro para eu estar atento ao horário. Portanto, se você se considera atualmente em um planeta como o nosso, todos nós estamos, mas veja, se ele será para mim ou para você um planeta escola, um planeta hospital, um planeta prisão, por favor entenda, não depende de Deus, do Cristo, da espiritualidade maior, depende de mim, depende de você
sabermos se nós estamos em uma escola, em um hospital ou em uma penitenciária. Se nós usamos o nosso dia a dia, queridos, em uma proposta de conduta no bem, estamos em um planeta escola. Se nós temos uma visão adoecida de nós mesmos e do mundo que nos cerca, ou seja, está tudo sempre ruim, tudo cada vez pior, eu só consigo ver o pior em tudo e em todos, então você se encontra num planeta hospital. Se você faz o mal, consciente ou inconscientemente, sem querer ou querendo, e tem prazer em fazer o mal, lembrando, queridos, que fazer o mal é igualmente criticar o outro, julgar o outro, falar mal da vida do outro. Sim, a maledicência também é fazer o mal. Então você está renitente no mal. Você sabe que isso não é muito bom, mas você continua fazendo porque você tem prazer naquela questão. Portanto, talvez então você esteja em um planeta penitenciário. E assim, e nas demais condutas da nossa existência, todos os tipos de vícios, todas as questões da nossa vida. O Cristo, queridos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus vai nos dizer: vós sois a luz do mundo. Então, por favor, vamos entender. Eu sou a luz do mundo. Você que está aqui agora também é a luz do mundo. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Cristo que falou. E no versículo 15 ele vai dizer: e não se coloca candeia, ou seja, a luz, o lampião, a candeia era o lampião do tempo de Jesus, não se coloca o lampião embaixo do alqueire, que era um vaso grande que eles usavam para guardar ou cereais ou azeite. Você não esconde o lampião aceso, você bota no velador para que ilumine todo o ambiente. E talvez você se pergunte: nossa, que lindo essas falas de Jesus, mas como eu faço isso? Jesus também diz, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. Portanto, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens através das vossas boas obras. Então vejam, queridos, que é a nossa conduta, é a nossa atitude, é a minha atitude na minha vida, é a sua atitude na sua vida que vai determinar verdadeiramente o quão luzes nós somos. Lembrando que nas nossas existências, muitas vezes, ora você pode estar no planeta escola, ora você pode estar no planeta hospital, tendo uma visão ruim do mundo inteiro, uma visão adoecida, portanto, no planeta hospital. Ora você pode estar no planeta penitenciário, quando você faz o mal, consciente ou inconscientemente. Mas sempre, sempre, nunca se esqueça, todos nós, queridos, todos nós podemos aprender não pela dor, mas pelo amor. Tudo obedece a uma lei de ação e reação. Tudo, queridos, tudo obedece a uma lei de ação e reação. Então, se nós queremos um amanhã melhor, vamos nos perguntar como está a nossa conduta na nossa existência no dia de hoje. Caso você se sinta fraco para vencer a si mesmo, faça preces, se esforce. Nós não nascemos, queridos, sabendo andar, sabendo falar, sabendo ler e escrever. Tudo da nossa vida veio com esforço, com erro e acerto. Nós não simplesmente ficamos em pé e saímos andando. Ficamos em pé, caímos, ficamos em pé, caímos, ficamos em pé, caímos, até que um dia já conseguimos andar. A mesma coisa no falar. No início é um balbuciar, como no início é somente o sentar e depois o engatinhar para depois andar. No início é um balbuciar, depois se transformam pequenas palavras para depois formar a linguagem completa. Ler e escrever a mesma coisa. Tudo na vida, queridos, demanda de nós esforço, vigilância. Pensemos nisso. Vamos nos perguntar o quanto que nós temos nos esforçado. O quanto que nós temos nos esforçado para vivenciar o bem nas nossas vidas. Lembrando que não é pelo próximo que nós fazemos. É por nós mesmos. Queridos, nesse momento então, vamos aguardar somente um minutinho para que você possa pegar sua água fluidificada. Quem sabe você possa se colocar em um lugar mais tranquilo. Coloque seu fone de ouvido.
Se você puder deitar, é ainda melhor. Caso você não possa, permaneça sentado, mas numa posição mais confortável, mais tranquila. Avise a família, os familiares agora, que agora você vai se recolher um pouquinho. Lembrando que adentraremos agora o nosso processo de meditação e relaxamento induzido, e no final, caso você possa e você queira, permaneça daquela forma. Não precisa retornar. Fique mais um pouquinho ali, permitindo que a espiritualidade maior esteja contigo. Como eu sempre digo, queridos, o culto do Evangelho no Lar, de todos os trabalhos que nós fazemos, sem dúvida alguma, é o mais importante de todos. É no momento, no dia do culto do Evangelho no Lar, que nós recebemos a visita não só de nosso anjo da guarda, mas o nosso lar é transformado em um microposto de socorro para socorrer a nós mesmos e todos aqueles que porventura estejam necessitando de socorro. E assim angariamos grandes amizades da espiritualidade maior. Nesse momento, então, somente deitado ou sentado, mas que seja uma posição confortável. Feche os seus olhos e, nesse momento, tome consciência do seu corpo. Tome consciência da sua cabeça, como ela se encontra. Das suas costas, deitada na cama ou encostada na cadeira. Tome consciência do seu tronco como um todo. Tome consciência dos seus braços, como eles se localizam, como eles estão. Tome consciência das suas pernas e dos seus pés. Faça uma respiração profunda. A partir de agora, mantenha os olhos fechados. Acomode-se o melhor que você puder. E a partir de agora, então, procure não se movimentar mais. Somente agora neste momento, sutilmente, o mais sutilmente que você puder, mova os dedos dos pés e pare de movê-los. E nesse momento, mentalmente, envie um comando mental aos dedos dos seus pés. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos seus pés. Relaxe o peito dos seus pés. Relaxe os calcanhares. Relaxe os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os seus joelhos. Relaxe a parte da frente das suas coxas. Relaxe a parte de trás das suas coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Faça uma nova respiração profunda e comece a se sentir cada vez mais em paz, mais sereno e mais tranquilo. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente todos os músculos abdominais. Relaxe a região lombar de sua coluna, bem a base de sua coluna vertebral, e vá relaxando vértebra por vértebra de toda a sua coluna vertebral, se iniciando pela região lombar e indo até a nuca. Relaxe completamente a sua coluna vertebral. Relaxe os músculos
das suas costas. Relaxe os músculos peitorais. Imagine neste momento o seu coração batendo em paz, tranquilo, pacificado. Imagine ele batendo mais devagar agora, mais lentamente. Imagine seus pulmões se enchendo do ar mais puro, cristalino que existir. Leve sua atenção agora para os músculos que vão do ombro até o pescoço e relaxe completamente essa musculatura. Relaxe a parte da frente dos ombros. Relaxe as partes laterais dos ombros. Relaxe as partes de trás da musculatura dos ombros. Relaxe a parte de trás dos seus braços, os tríceps. Relaxe a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe os seus cotovelos. Relaxe seus antebraços. Relaxe a palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e sinta a paz tomando conta de todo o teu ser. Leve a sua atenção agora para a musculatura do pescoço e relaxe completamente a parte da frente do pescoço, as partes laterais e a parte de trás do pescoço, onde se encontra com a nuca. Relaxe seu queixo, relaxe seus lábios, relaxe a sua mandíbula, relaxe a sua língua, relaxe as maçãs do rosto, relaxe o seu nariz, relaxe seus olhos, as sobrancelhas, as pálpebras. Relaxe completamente toda a sua testa, o couro cabeludo até as orelhas. Faça uma nova respiração profunda. E caso nesse momento você não esteja mais sentindo alguma parte de seu organismo, não se preocupe, pode ocorrer e não há nenhum problema em relação a isso. Neste momento, sinta-se em paz. E agora, seu anjo da guarda e a equipe espiritual que está em seu lar junto com ele vão neste momento realizar uma limpeza em seu lar. Vão fazer uma verdadeira faxina espiritual, retirando de seu lar todas as energias negativas. Eles não se esquecem de nenhum canto. Vão passando em cômodo por cômodo, atrás dos armários, embaixo da cama, dentro das gavetas. Nada escapa à equipe espiritual encarregada de realizar a limpeza de seu lar. E, inclusive, neste momento, acaso em seu lar esteja algum espírito do mundo, algum amigo espiritual, digamos assim, mas que não seja para estar e que não tenha permissão, ele é neste momento convidado com amorosidade, mas igualmente com a firmeza necessária para se retirar de seu lar. E ele então será esclarecido, socorrido, cuidado e levado a postos de socorro. Todo o seu lar, nesse momento, se encontra limpo de energias indesejáveis e igualmente de presenças espirituais indesejáveis. Nesse momento, então, agora, o seu anjo da guarda
E a equipe espiritual aí presente vai lhe dar um passe. E se inicia então dando um passe dispersivo, retirando do seu organismo físico e espiritual todas as energias negativas, fazendo uma limpeza completa de todo o teu ser. Todas as energias negativas são retiradas e uma atenção especial é dada, quem sabe, algum órgão adoecido, algum ferimento, alguma área que precise de mais atenção e cuidado por parte da equipe espiritual, fazendo então a asepsia, o tratamento e, por que não dizer, caso já tenha chego o momento e a pessoa tenha o mérito, por que não dizer, da própria cura da enfermidade, seja física, seja espiritual. Terminado então o passe dispersivo, a equipe espiritual agora presente começa a fortalecer, a doar energias benéficas, restauradoras, fortalecedoras, que vão equilibrar o nosso organismo e prover o seu organismo com as energias necessárias para mais uma semana de peregrinação no planeta Terra. E nesse momento, então, todo o seu organismo recebe essas energias vindas do mais alto, que se juntam às boas energias dos espíritos presentes. E nesse momento, caso você tenha algum órgão que precise de mais atenção, nesse momento, permita que a espiritualidade cuide mais especificamente desta área de seu organismo. Permita-se ser cuidado, ser tratado, ser amado, em nome do Cristo. Caso nesse momento você queira algum conselho da espiritualidade, queira algum auxílio, mentalmente peça ao seu anjo da guarda, lembrando que ainda que neste momento você não ouça a resposta, não se esqueça que ao término deste culto do Evangelho no Lar, contanto que você se mantenha neste padrão vibratório espiritual e adormeça o quanto antes, sem dúvida alguma, é o dia, o momento mais propício de seu anjo da guarda estar com você no momento do sono físico para lhe aconselhar, lhe esclarecer, estar junto com você. E como sempre dizemos, ainda que ao acordar você não se lembre, não se recorde, por favor saiba, a sua alma não se esqueceu. E estas informações então virão até você através de insights, através de inspirações, através de intuições, durante os dias que se seguirem, mas sempre lembrando que igualmente é necessário a sua conduta no bem. Você se esforçar para se manter num padrão vibratório elevado, para que assim estas informações venham à tona na sua consciência. Permaneça desta forma assim e agora, mentalmente, repita as afirmações que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida,
eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Neste momento, queridos, como toda semana nós fazemos, mais uma vez, nos lembramos da figura inesquecível de nosso grande irmão de caminhada, nosso amigo de outros tempos, Paulo de Tarso. E nos recordamos da primeira carta que ele escreveu, a primeira epístola aos Tessalonicenses, a primeira de suas muitas cartas. No capítulo 5, versículo 18, ele nos diz: em tudo dai graças. Ou seja, seja grato por tudo, agradeça por tudo, na confiança plena de que o Cristo, nosso Mestre, e que Deus, nosso Pai, está conosco. E com este sentimento de gratidão, então, queridos, mais uma vez nos lembramos do poema de Amélia Rodrigues, imortalizado por nosso querido Divaldo Pereira Franco, o poema da gratidão, em que iremos neste momento parafrasear. E assim então vamos elevar uma prece a Deus, ao Cristo, a nossa mãezinha Maria de Nazaré, a nossa amada Maria Santíssima, e assim diremos: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste,
pelas alegrias de que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho domeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim, a mim, a mim e ao próximo conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, eles não cantam de noite, não cantam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltaram a bailar, e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar, um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, muito pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Nunca nos esqueçamos, queridos, que a fé e a confiança em Deus é o nosso alicerce supremo perante os desafios e dores de toda ordem. A dor muitas vezes é compulsória, mas o sofrimento e a magnitude deste sofrimento cabe a nós estarmos sempre atentos e buscarmos a paz, a serenidade e o bem. Lembremos-nos, queridos, que quanto mais vigilantes e nos esforçarmos para estarmos com Cristo, mais conosco Ele estará. A paz de Jesus é uma conquista e cada um dos que aqui estão presentes podem conquistá-la lentamente, até que então
chegue o momento em que, independente da situação, a paz de espírito, este patrimônio da alma imortal, estará com cada um. Nesse momento, então, aos que quiserem retornar, não abram os olhos, não abram os olhos. Somente, lentamente, o mais lentamente que puder, movam os dedos dos pés, movam os dedos das mãos. Lentamente vão despertando cada parte do seu organismo, mas não abram os olhos ainda. Para quem estiver deitado, desperte todo o organismo, espreguice, role para um lado, rola para o outro. Para quem estiver sentado, igualmente se espreguice. E somente então, no final, abra os seus olhos. Para aqueles que aqui o desejarem, para que aqueles não quiserem, permaneçam desta forma ainda, nessa sensação de paz. Mas os que quiserem, então agora neste momento, abram os olhos e retornem. Queridos, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão imensa por vocês me permitirem fazer parte da vida de vocês. Gratidão imensa por cada um de vocês que hoje faz parte da minha vida. Aqueles que quiserem, amanhã estaremos aqui, bem como na quinta, bem como na sexta, e mais uma vez relembrando, na próxima segunda estaremos com o nosso irmão Haroldo Dutra. Aguarde a postagem que iremos fazer. A todos vocês, queridos, como não pode deixar de ser, a paz do Cristo que existe em mim. Eu desejo, eu dedico a cada um de vocês, queridos, muita paz, muita paz. Boa noite.